Bom dia. Bom dia. E tenha um feliz sábado. Feliz sábado. Irmão Samuel, falando de emoção, também fiquei muito entusiasmado. Desde quando eu recebi as notícias, do retorno, da reintegração de algumas pessoas à igreja. E aceitar Jesus como nosso Salvador é uma oportunidade única. Não existe um outro espaço para a felicidade do homem. Não existe. Se falando de oportunidade, também de tempo, de aproveitar as faculdades que Deus nos deu, porque quem forma o caráter é o homem que forma o caráter. Deus apenas dá as faculdades e os talentos. Nós formamos o caráter. Quem quiser, por exemplo, ver mais alguma reflexão a esse respeito, leia o livro Parábola de Jesus. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre algo na África. Todo dia na África o sol nasce e uma gazela desperta e ela sabe que tem que correr mais do que o leão se não quiser ser comido por ele. E ela também precisa se alimentar. Todo dia na África o sol nasce e o leão desperta e ele sabe que tem que correr bem mais do que a gazela se ele não quiser padecer de fome. Quando o sol nascer, não importa se você é uma gazela ou se você é um leão. O interessante é que você comece a correr. O tema que nós vamos refletir aqui fala sobre hoje. Irmãos, a coisa mais impressionante, por exemplo, na vida de um ser humano, segundo o grande conferencista americano, ele disse que é uma ideia. E no que diz respeito à salvação, Deus teve a sua ideia. E a sua ideia, na realidade, era Jesus. Conforme Provérbios não, digo João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós podemos dizer aqui, segundo a análise deste grande conferencista americano, ele diz que podemos trocar a
maldição, ela é enviada por Deus ou o próprio homem gera maldição? Uma maldição o homem que forma. Digamos, por exemplo, que Deus, então ele criou, por exemplo, ele fez, né? Ele falou e tudo existiu, né? E tudo se fez. Ele criou a cana de açúcar, mas o homem não achou bem, fez algumas experiências, né? Aí uns fez rapadura, outro fez, então, de várias qualidades, tem uma sedimentação em sentido de rapadura, né? Outros melado de cana e uma série de coisas. Mas o homem não se tornou, isso é uma bênção, na verdade é uma bênção, Deus deu a bênção ao homem. E então o que acontece? Ele resolveu então fazer o quê? Colocar o suco, né, para fermentar, e agora gerou uma cachaça. E vários uísques aí, né, o grego uísque também, eles usam. E então com isso o homem vai, né, humanamente falando, alguns, né, não todos, e então ele acha por bem tomar cachaça. E por fim, de repente, quando ele vai ao médico, começa a sentir antes ele começa a sentir alguns problemas, ele deseja ir ao médico. Quando ele chega ao médico, o médico diz: realmente você está com um problema sério no fígado, né? Você está com um princípio de cirrose, e se você continuar bebendo, você vai morrer. E pelo meu análise aqui, você tem mais, conforme a sua estrutura celular, você tem mais ou menos aí uns 6 meses de vida. Tá? Ou então 2, 3 anos, né? Ele pode dizer isso, conforme a estrutura. E ele acha por bem, isso é conversa furada. E continua bebendo. Aí encontra os amigos geralmente dizem: vamos lá ter umas garotadas, minha primona vai estar lá, meu primão, vai ter uma música arrojada e tudo mais. Ele se envolve, de repente, aquilo ali pega ele no maior desculpa. Quanto a esse respeito, vamos ver em Deuteronômio capítulo 28, verso 15. E se não dermos ouvidos ao Senhor, o que pode vir então? Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O que virá? Maldição. Agora, como é que essa maldição geralmente ela vem? Existe uma questão, uma diferença de maldição e provação. Uma pessoa, quando ela está em Deus, em Cristo Jesus, guardando os seus mandamentos, e se algo, por exemplo, acontece, ele entra em aprovação, em provação. Mas quando ele não está no caminho do Senhor e vem, por exemplo, as coisas terríveis, isso é uma maldição. Por quê? Porque na realidade ele está dizendo simplesmente assim: Senhor, eu não quero a tua presença comigo, não quero andar com você por enquanto, eu vou resolver esse problema, está no meu poder. Ele põe isso. E então agora ele segue ao mundo, agora usando suas próprias forças, sem a companhia de Jesus. Então, se ele não tem a companhia de Jesus, quem pode proteger ele? Quem pode proteger ele do mal? Deus trabalhou com Saul quanto tempo? Por quanto tempo Deus trabalhou com Saul? Trabalhou quase a vida toda com Saul. Saul chegou, por exemplo, a ganhar grandes guerras. Saul conseguiu também até falar, até profetizar. Ele chegou a esse ponto. Quando ele estava relacionado, o relacionamento com Deus é uma coisa importante. O relacionamento, em todos os sentidos, o relacionamento é importantíssimo na nossa vida. Então, quando nós, por exemplo, nos relacionamos com as pessoas, muitas vezes as pessoas se sentem bem, né? Nós temos uma bonita experiência com o irmão. Até a gente costuma usar um nome diferente em relação ao outro, né? Ele me chama de um nome, eu chamo ele de um nome diferente. E isso criou, por exemplo, um grupo aqui em Santa Teresa que nos tratava assim. Então isso guarda lembranças, fortalece, por exemplo, a fraternidade. Tá? Temos aqui a família da irmã, a família Barbosa, né, com carinho, a família da irmã Célia também, o Flávio, e todas essas pessoas. Tivemos bons relacionamentos, sempre trabalho funcionário, e isso fortalece, guarda muitas coisas, né, e nos inspira a continuar trabalhando muito mais. Agora, esses mandamentos que Deus, que hoje Ele, por exemplo, está pedindo, solicitando
traga e nos faça ouvir para que o compramos? Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Onde se encontra então essa palavra, então, esses mandamentos que pode, temos a possibilidade de obedecê-los? Sua palavra. Está no nosso Coração. Por que no nosso, a palavra de Deus fala no nosso coração? Esse coração é o coração da mente, é a sua razão, porque Deus capacitou você de faculdades precisas, que você tem a possibilidade de fazer, escolher ou o caminho Da vida. eterno ou o caminho da perdição. Ou você pode escolher a bênção e a maldição. É uma escolha sua. Deus dá essa liberdade. Só que Deus leva muito a sério quando nós tomamos então agora a nossa decisão. Quando o homem toma uma decisão, por exemplo, de andar com ele, todo o céu se envolve, todo o céu fica em prontidão. Você tem um sistema de segurança do seu lado, são os anjos. Você tem o gerenciamento de Deus, onde você estiver, Ele vê você. E Ele, por exemplo, pelo poder do Espírito Santo, administra a sua vida espiritual. Ele guia os seus passos. Então você é algo muito precioso para Deus. Por que hoje você está aqui na igreja? Por que hoje você se tornou membro da igreja? Por que você adere, por exemplo, a esses conselhos da palavra do Senhor? É porque o Espírito Santo guiou a tua vida. Você abriu a porta do coração para Ele, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você fez isso. Então o céu não rejeita quando o coração se abre para a eternidade. É muito importante. Agora tem muitos que às vezes estão apenas só no desejo. O que diz a palavra de apenas inspirado, nessa tradução aqui, essa nova versão, está na página 36, o último parágrafo, penúltimo parágrafo, diz assim: o desejo de ser bom e santo é correto em si mesmo, mas se ficar só no desejo de nada valerá. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de entregar a sua vontade a Deus, não escolhem agora ser cristão. É culpa de Deus? Deus, por exemplo, ele fez um grande depósito, um alto valor, por exemplo, na sua conta espiritual. Ele depositou na sua conta Jesus, a vida eterna, a palavra viva. Então o que você tem que fazer? Apenas Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ter se oferecido em sacrifício, não é o suficiente, não é o suficiente para a sua eternidade. Você precisa, não é suficiente porque aos olhos de Deus Ele deu a salvação a você. Agora, é sustentável você então se dirigir à fonte da vida e tomar posse disso aí. Se alguém liga para você e diz assim: olha, Roberto, eu estou ligando para você porque você abriu uma conta e você foi contemplado e agora acabamos de depositar para você conforme o contrato legal, você tem 10 milhões de reais na sua conta. Então eu pergunto para você, com 10 milhões de reais, você pode morrer de fome? Sim. Ou não? Com 10 milhões de reais no banco? Sim. Você pode morrer de fome, sim. Eu tenho 10 milhões, e aí? Eu vou andar pela rua, estava dizendo que estou com 10 milhões no banco. Mas se você, por exemplo, não se alimentar, o que vai acontecer? Você vai passar, vai perecer, vai dar uma gastrite, e assim vai ficar comendo a sua estrutura física e de repente você cai morto aí, talvez com uma parada, não sei se isso pode causar uma parada. E com o tempo, então agora, até mesmo você andando com esse dinheiro no colo ou nas costas, você pode morrer de fome. Assim, eu faço essa ilustração a respeito do que Jesus fez para você. Ele depositou isso para você, Jesus. Então o que eu tenho que fazer se não quero perecer, por exemplo, espiritualmente? Eu tenho que me dirigir a Jesus. De que maneira? Eu tenho que me dirigir a Jesus. Com fé, humilde. Eu tenho que me dirigir a Jesus em arrependimento. E arrependimento é o quê? Mudança de alma. Só que antes de eu me dirigir em arrependimento, eu tenho que reconhecer algo. Eu tenho que reconhecer que sou pecador e estou dependendo de Cristo. Eu dependo dele. Então eu vou e confesso os meus pecados. E então agora o que ele faz? Ele
está a grande proeza, o grande plano de Deus. Então Deus faz isso por cada um de nós, Ele quer fazer. Mas que destino Deus quer que escolhamos hoje? E para que propósito? Capítulo 30, Deuteronômio, capítulo versos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. E qual é então a terra que Deus então agora quer dar para você? Canaã celestial. Canaã celestial. O reino celestial. A Canaã restaurada. E o que devemos fazer quando ouvirmos então a palavra de salvação hoje? O que temos que fazer? Hebreus capítulo 3, versículo 15. Diz a palavra do Senhor: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Quem foi que provocou a Deus? Israel. Na história da palavra do O Senhor. antigo Israel. O antigo Israel. Foi plano de Deus então tirar o povo do Egito justamente para morrer no deserto? Não. Então por que veio todas aquelas maldições sobre eles? São seus maus desígnios. Simplesmente porque eles não quiseram andar com Deus. Alguns não quiseram andar com Deus. Então Deus ele respeita quando o homem não aceita andar com ele. Agora, por que nós devemos ouvir a sua voz hoje? Também não. Mesmo capítulo, versículo 1. Mesmo livro, capítulo 4, agora o verso 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para onde? Para trás. Fica para trás. É desejo de Deus ficar para trás? É desejo de Deus ver você sofrer? Também não. Será que Deus ele regozija, ele envolve os anjos em canto para ver você sofrendo diante do mundo? Por causa das abominações desse mundo aqui, dos pecados, uma vez acatado e não abandonado? É desejo dele ver isso? Ele se alegra com isso? De maneira nenhuma. Ele não se alegra com isso. Tiago capítulo 4, versos 13 e 14. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e voltaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu creio que você, por exemplo, está lembrado dos seus 15 anos. Aqui já tem uma experiência, já está com seus 50 anos, 40 anos, 50 anos que é o meu caso. Eu recordo perfeitamente da minha época de juventude. Isso passou rápido. E agora eu já estou pensando, eu já começo a pensar assim, senhor, será que daqui a 20 anos, a 70 anos, qual será a minha estrutura? Será que eu vou estar vivo? Então é um grande privilégio, por exemplo, essa experiência com Deus. Então, na realidade, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu sei que todos vocês têm os seus planos, têm os seus projetos, isso é válido e isso não pode ser deixado de pensar. Isso não pode ser deixado de ser exercitado no sistema administrativo da vida, na nossa vida aqui neste mundo. Então, o que acontece? Só que Deus deve estar em primeiro lugar. Em primeiro plano. Nos nossos planos, da família, profissional, até mesmo dos estudos. Então hoje existe, por exemplo, uma série de
porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como acabamos de ouvir. Que dia Deus está pronto para nos salvar? Que dia Deus está pronto para salvar você? Que momento Deus quer salvar você? Hoje. Daqui a um mês? Daqui a 3 meses, um ano? Algumas pessoas, por exemplo, eles costumam dizer assim, olha, quando eu tiver a minha casa, quando eu arrumar um namorado do meu, né, um rapaz do meu ponto de vista, quando eu tiver, por exemplo, o meu carro, a minha casa, um trabalho que eu ganhe bem, isso não é pecado. Aí sim, aí eu vou decidir, aí eu vou permitir que Deus faça uma grande obra na minha vida. Aí não vai dar. Isso aí Uma não vai certa dar. vez, então, o grande conferência de Moody, se eu não me engano, ele havia terminado, então, agora uma grande conferência. E naquele momento apareceu um jovem na saída, ele estava saudando a todos, e um jovem, então, chegou com ele e disse assim, olha, gostei muito da sua palavra, uma palavra abençoada. Deus tocou profundamente no meu coração, gostei muito. Então ele, como era um grande ganhador de almas, ele foi e disse assim, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Ele disse, olha senhor, é o seguinte, eu estou aguardando ainda um grande milagre na minha vida. Aconteceu uma grande coisa na minha vida para que eu decida. Como ele estava falando, pensando naquela estrutura então que eu acabei de falar. Com carro, talvez uma boa noiva e tal, etc. Aí ele foi, aproveitou e disse, mas você está aguardando isso? Até hoje? Vou falar uma coisa para você, jovem, ele já fez isso por você há mais de 1000 anos. Ele está há mais de 1000 anos aguardando, esperando por você. E você ainda disse que está esperando ele fazer um milagre? Qual outro milagre ele pode fazer mais do que morrer na cruz do Calvário por você? Ele já fez tudo por você. Ele quer lavar os seus pecados, ele quer te purificar, ele quer te tomar nos braços, ele quer guiar a tua vida, ele quer fazer tudo por você. Então vá para casa e decida por Jesus agora. E aquele jovem saiu pensando, não conheço o restante mais da história, mas o que se sabe é que a oportunidade para todos nós é hoje. E para nós que às vezes dizem, não, mas hoje já aceitei Jesus, eu sou membro da igreja, eu sou reformista, já estudei a Bíblia várias vezes, e será que nós não precisamos de salvação dia a dia da nossa vida? Com certeza. Claro que nós precisamos. Existem coisas que nos separam, por exemplo, que nos separam de Deus. Às vezes, por exemplo, nós olhamos ao ponto de vista, olhamos uma pessoa que está bêbada lá no solo, as moscas então ali pousando sobre os seus lábios, seus olhos, dormindo no sol quente, o sol queimando ali, e às vezes passamos e dizemos, coitado desse aí, hein? Esse aí vai morrer no fogo mesmo. Mas às vezes é aquilo que está dentro do nosso coração, a oportunidade que Deus nos dá de fazer algo pelo nosso próximo. Será que essa negligência também não pode nos separar de Deus? Deus é amor. E quando nós guardamos um ódio no coração, será que isso faz diferença daquela pessoa que às vezes está lá no bar, aqueles que estão assassinando, aqueles que estão nas drogas? Será que isso faz alguma diferença? Ou estar como membro da igreja, às vezes com ódio no coração? Não faz diferença. Então a salvação para Deus é para todos nós. Uma vez salvo, não é para sempre salvo. Quando Deus disse para muitas pessoas no passado, vá, a tua fé te salvou. Salvou ele daquela situação. Mas ele precisava estar em exercício de relacionamento preciso, profundo com Deus, para viver e manter a sua sustentabilidade espiritual. Porque para manter isso é o relacionamento com Deus. Eu quero refletir com os irmãos. Diz assim, cuidado com as demoras. Página 25. Interessante isso. Não adie a obra de abandonar seus pecados e buscar pureza de coração por meio de Jesus. Aqui está um ponto onde milhares têm errado para a sua perda eterna. Não desejo enfatizar aqui a brevidade
depois de desprezar o Espírito da graça, depois de colocar sua influência ao lado de Satanás, poderão mudar seu procedimento no momento de terrível e extrema aflição. Judas tentou isso, não conseguiu. Balaão tentou isso aqui, também não conseguiu. E acabou perdendo a salvação. Mas isso não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Página 26. A experiência, a educação de uma vida inteira já terão moldado o caráter tão completamente que poucos desejam então receber a imagem de Jesus. Então aqui que está o perigo. Então quando uma alma, por exemplo, ela leva um tempo, né, vivendo naquela situação, aí quando vem, por exemplo, as grandes provas, a crise, porque na crise é que se revela o caráter, então quando ela quer mudar repentinamente, ela não vai conseguir, precisa de tempo. Quando uma pessoa, ela leva a vida inteira fumando, leva a vida inteira, não, digo assim, 30 anos, 40 anos, e ela querer remover todas as toxinas do organismo em questão de dias, ela não vai conseguir. Precisa de anos para fazer isso. Tem um tratamento intensivo e às vezes não consegue remover. E a pessoa acaba perecendo. Por que Deus quer que façamos tudo isso hoje? Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Quem achar, leia, por favor. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não Acharão. acharão. Por que eles não vão achar? Fechou, o Espírito Santo foi tirado da Por terra. que o Espírito Santo não pode mais fazer absolutamente nada nesse lugar? Chega um momento, vai chegar um momento que o coração, ela vai se fechar para a palavra de Deus. A porta da graça vai se fechar. Não tem como, por exemplo, abrir. Então hoje a porta que está aberta é a porta que estava fechada. Então no santuário celestial, a porta que foi fechada foi no primeiro compartimento, onde se oferecia sacrifícios, se fazia cerimônias e etc. Porque aquilo ali era uma coisa que estava, que prescrevia, então agora ali, era uma alusão daquilo que viria no futuro, né? Daquilo que viria. E Cristo haveria de morrer na cruz do Calvário. Quando Jesus então morreu na cruz do Calvário e ascendeu ao céu, ele vai agora comparecer diante do Pai. E o Pai está agora justamente no segundo compartimento. Então aquela porta que estava aberta, ele fechou. E a que estava fechada, ele abriu e ninguém pode fechar. Só ele pode fechar. E quando é que vai ser fechado? No dia que ele disser que está feito, está consumado. Então, queridos irmãos, quando Jesus disse assim, está consumado, quando ele falou, está consumado, a nação judaica deixou de ser a igreja de Deus. E agora a salvação não viria então agora para a nação, viria então agora para indivíduos. Então agora, como hoje, toda pessoa que quiser ser salva em Cristo Jesus, ela precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Ela precisa, porque Ele é o Salvador do mundo. Não importa, por exemplo, a religião que a pessoa se encontra, se ela pode aceitar Jesus como seu Salvador, sair, por exemplo, dos ensinamentos errados e envolvê-lo nos braços de amor de Deus, Deus então o conduzirá nesse caminho para a eternidade. Como muitos dirão por não terem ouvido hoje a palavra da salvação naquele grande dia? Como muitos dirão? Jeremias capítulo 8, versículo 20. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, Findou o verão. e nós não estamos salvos. Não estamos salvos. Algum dia você já chegou no banco, correu ao banco com uma duplicata na mão
você iria pagar um juro alto. E você sabendo que o banco iria fechar justamente às 16 horas. E agora você chega ali 16 horas e 5. E você chega ali, às vezes, muitas vezes, você está chegando ali e o guarda está fechando ali a porta ali. E você vê aquela chavinha rodando. Aí diz, poxa, e você ainda bate, ainda chega ali. Seu guarda, por favor, olha, eu preciso pagar essa conta, senão eu vou pagar um juro alto. Tá? Aí ele abre só um pouquinho e disse, meu querido, o banco ele fecha às 16 horas. E são precisamente 16 horas e 5 minutos. E eu não tenho nenhuma autorização de abrir a porta. Muito obrigado, volte amanhã. E ele vai e fecha. E quando for naquele grande dia de Deus, quando ele, por exemplo, vier com todos os seus anjos para buscar todos os salvos, quem são eles? Eu não sei, mas Deus sabe. Nós hoje não podemos dizer se é o Pedro, José, o Henrique, né? Ou nós podemos dizer isso, mas Deus terá a sua igreja para levar para o céu, quando ele vier. E quem estará naquele grande dia? A palavra de Deus diz quem estará naquele grande dia? Os vitoriosos. Os vitoriosos. Você pode vencer? Você pode vencer. Por que você pode vencer? Porque Deus deu para você faculdades, Deus deu talentos, Deus deu um caminho para você, Deus enviou, por exemplo, a fonte de vida e Deus mantém um sistema de segurança na sua vida espiritual. O que você quer mais? Só resta agora o céu. O próprio céu está agora aguardando justamente a sua chegada, a chegada sua ali nas portas celestiais. Quando ele chegar, ele será um dos primeiros a saudar você. Bem-vindo à casa paterna. Ele dirá, ele mostrará, por exemplo, o universo inteiro e dirá: Vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde quando? Desde a fundação. Desde a fundação do mundo. Esse é o projeto de Deus. E o projeto de Deus, o plano dele é salvação para você. Salvar você. Mas ele só pode salvar com a sua permissão. E Deus tenha misericórdia de nós. Quero deixar um apelo para você, para todos nós. Isaías 55, versículo 1 e o versículo 6. Para finalizar. Isaías 55, verso 1 e o 6. Ó vós todos os que têm de sede, vinde, As águas. e os que não têm de dinheiro, vinde, Não vou comprai. desligar agora, não. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Como é que nós podemos, como é que se pode comprar alguma coisa sem dinheiro? O que você pode adquirir de Deus sem dinheiro? Pela fé em Cristo Jesus. No verso 6, buscai ao Senhor enquanto Se pode achar rogai enquanto está perto. deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. E deve fazer o que agora? Converter-se a Deus. Se converte ao Senhor. Por que deve se converter ao Senhor? Porque Ele é o único que se compadece com você. Não adianta procurarmos, por exemplo, ajuda ao inimigo. Ele, no princípio, ele até pode, por exemplo, apresentar algo florido, mas depois o resultado é amargo. É outro. E ele não quer isso, ele não quer que sintamos este tipo de coisa. Então nós devemos agradecer muito a Deus por estar na sua igreja. Devemos agradecer muito por conhecer essa verdade. E devemos agradecer a Deus por ter o conhecimento dessa palavra. E ter a oportunidade de cada dia renovar os nossos votos com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz, buscar enquanto está perto. Invocar enquanto está perto. E a nossa oportunidade é que dia? Hoje. Hoje. Então que Deus continue nos abençoando. E a você que ainda não é membro desta igreja, estaremos orando por você. Que Deus continue acompanhando você. Por onde quer que você for, você vai sair daqui hoje, mas
interessante é que você seja